Desejo ser, Senhor amado, como vai. Diga pra ele: quebra minha vida. Só quem precisa, adore. Vai entrando na palavra Jair. Ela vai falar contigo. Um vaso novo. Desejo ser, vai. Desejo ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor. E me faça de novo. Desejo ser, desejo ser, Senhor, um vaso novo. Quebra minha vida, vai. Permita eles fazer de novo. Um vaso novo. Um vaso novo. Eu vi aqui que tinha um irmão nos visitando. Quem é? Põe pra mim aqui novamente. Visitante, irmão Noel. Quem é o irmão Noel? Está nos visitando hoje. Aonde se encontra? Não está mais. Cadê? Levante as mãos. Fique de pé, meu amado. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à Igreja Renovo do Senhor. Está visitando com mais alguém? Somente ele. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Levante suas mãos e diga: que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos tomar muita atenção agora, todo cuidado. Quem entra, quem sai, não perca a sua atenção. Como os irmãos estão reparando, eu estou bastante gripado. E não é fácil não estar aqui, mas Deus quer falar com a igreja. Tem crente que quer receber aí? Tem crente que veio hoje no templo para receber uma palavra de Deus hoje? Diga: eis-me aqui, Senhor. Você pode melhorar, diga: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Estamos passando por dias de mudanças, dias de aprendizados, e é necessário muita atenção. Vamos parar tudo agora. Só vamos atender os irmãos que levantarem para oferta, para dízimo e algumas coisas, mas nós vamos agora ouvir a palavra. Depois do culto nós vamos dar continuidade àquilo que estaremos fazendo, para não chamar a atenção e não desviar a atenção de ninguém, porque a palavra é muito importante, da qual será falada hoje. Entenda,
Ainda tem muita gente com porquês, com se, com será, porque era assim, porque não era, se Deus falou ou não seria Deus. Então eu preciso que a partir de agora você ouça a palavra do Espírito Santo e eu falarei em cima da palavra. Amém, igreja? Quem está comigo dá um glória. Glória a Deus. Reforça o seu pensamento, reforça a sua atenção, bem, para que você, o Espírito Santo, possa criar em você imunidade. Quem sabe o que é imunidade aí? Estou fazendo uma pergunta óbvia, mas eu quero que você me responda. Quem sabe o que é imunidade aí? Quando o nosso corpo está bem, de vitamina, né? Eu, por exemplo, minha imunidade deve estar baixa. Quem estiver gripado, né, às vezes está com a imunidade baixa, não é verdade? Estou falando na carne. E quem quer reforçar a imunidade no espírito aí? Diga isso aqui, Pai. Fala e não te cales, diga. Eu preciso aprender, vai. Então vamos abrir a Escritura e ouvir somente o que o Espírito Santo tem para nos falar. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Atenção, eu estou lendo a palavra e esse tempo é muito precioso, pelo menos para mim. Para mais quem? Por favor, se os irmãos quiserem, a gente continua cantando. Eu chamo outro pregador, mas eu não estou podendo ficar aqui. Me ajuda a te ajudar. Amém, igreja? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Repita comigo, mas por Jesus Cristo. Diga. Mas por Jesus Cristo. E por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Veja qual grande era a responsabilidade do apóstolo Paulo e como é que ele foi escolhido. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. E a igreja diga amém? Amém. Glória a Deus. É assim que a gente precisa se portar na casa de Deus. Quando eu digo assim, a mudança começa em mim, a gente precisa de respeitar os parâmetros, senão a gente fica sempre naquela coisa de embrulha e manda. Eu chego na igreja, espero dar 8 horas, tem a hora do louvor, na hora da palavra, é a hora que eu vou trocar ideia com meu amigo, é a hora que eu vou trocar ideia com a minha amiga, e vou ver como é que está, se ela já fez aquilo que foi permitido no renovo, ou não. Não, agora não. Aqui dentro não. Lá fora você pode trocar a ideia que você quiser, mas enquanto eu estiver aqui em cima, se você não quiser ouvir a palavra, a porta está aberta. Amém, igreja? Então nós vamos ouvir a palavra do Espírito Santo. Maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Diga comigo, seja anátema, vai. Seja anátema. Pastor, eu estou há 50 anos na igreja, eu aprendi uma coisa, e agora depois de 53 anos, vem um irmão trazendo a leitura da palavra e um evangelho. Porventura esse evangelho que o senhor está pregando não é anátema? Eu vou te explicar que esse evangelho não é anátema. Eu vou te explicar que nós estamos baseados na palavra. E eu já quero chamar a sua atenção para você se organizar no banco aí, cutucar no seu irmão e diga assim para ele: deixa Deus falar. Porque eu já sei que tem gente te inquietando, e o Espírito sabe que tem gente te incomodando, tem gente querendo debochar de você. Mas você que é um soldado de Cristo, você que faz parte dos ossos que foram juntados, ossos, carne, nervo, pele, e recebeu o Espírito, e agora se formou um exército, vai combater as hostes espirituais da maldade, enfrentando o inimigo. Quem está disposto, diga glória a Deus. Paulo está dizendo bem claro: se alguém anuncia outro evangelho, porque eu não conheço outro evangelho a não ser Jesus Cristo. Repita comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo está muito fraco, vai. Você pode melhorar o nome dele. Oh, glória. Esse é o maior evangelho. Então, se ele está sendo anunciado hoje aqui, ele é anátema? Está fraco? Me ajuda a te ajudar. Começa a concentrar no culto aí. Se ele está sendo anunciado hoje aqui, ele é anátema? Não. Isso aí, vamos lá. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Dá um glória para Deus. E agora eu quero que você leia comigo todo o versículo 10, coloca na tela, que a igreja vai acompanhar junto, todo o versículo 10, por favor, no 3. 1, 2, 3. Porque aleluia. O que eu prego pode ser que desagrada aos homens, mas Cristo me diz: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. Ainda que eu esteja desagradando a homens, isso não me importa. O que me importa é agradar a Cristo. Dá um glória para Cristo. Se você é servo de Cristo, reforça o seu glória para Cristo.
Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Você pode dar um glória para Deus? Paulo está dizendo: eu era um judeu severo, eu era um judeu que perseguia os crentes, achando que os crentes estavam errados e eu estava correto. Mas quando chegou até a mim o evangelho de Cristo, não aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Entenda que ele está falando aqui, ó. Preste bem atenção. E na minha nação, esse é dia 14, versículo 14. Quem está comigo dá um glória. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Isso quer dizer que ele era extremamente zeloso com a religião dele. Sim ou não? Sim. Ó, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Lê comigo: das tradições de meus pais. Reforça, vai. O que Paulo está falando? Ele excedia no judaísmo tudo aquilo, perseguia a igreja, achava que o evangelho não era evangelho, que aquilo era o errado, por causa da tradição dos meus, glória a Deus. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, ele tem um encontro com Deus, recebe as revelações, ele vai levar o evangelho para aqueles que eram rejeitados, aqueles que a igreja de Jerusalém achava que eles não mereciam receber o evangelho. Ele vai à Arábia, volta para Damasco, depois, passado 3 anos, quantos anos? 3. Fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Jerusalém está localizada, estabelecida como igreja, mas o Espírito Santo está usando um homem revolucionário que foi levantado de perseguidor a perseguido,
para fazer a obra de Deus, e ele não recebe de homem, ele recebe a revelação, repita comigo, de Jesus Cristo. Diga mais forte: Jesus Cristo. Foi escolhido desde o ventre da mãe para fazer a obra de Deus. Fui a Jerusalém para ver Pedro. Eu fiquei com ele 15 dias. A gente imagina que essas coisas aconteciam tudo num conglomerado ali. Rio de Janeiro, São Paulo, Ibatiba, Belo Horizonte. Nós estamos falando de países aqui. E Paulo, cheio do Espírito Santo, de repente ele me chega a Jerusalém e fala: e aí, Pedro, como é que estão as coisas aqui? Estão, graças a Deus, indo bem. Apóstolo Paulo, vou ficar por aqui uns dias, vou trazer a palavra. Fico 15 dias e vou novamente a outro lugar. Depois de 3 anos, vamos lá. E não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Diga comigo, 21, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Depois... Para. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. De novo, vamos, no 3. 1, 2, 3. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Está difícil a matéria, os irmãos estão muito silenciosos. É porque estão aprendendo ou porque não estão conseguindo captar? Quem está aprendendo, levante as mãos e diga glória a Deus. Porque eu estou vendo um silêncio na igreja. Glória a Deus. Isso quer dizer que os irmãos estão aprendendo. Então Paulo estava com Pedro 15 dias, viu Tiago, que era irmão de Jesus, teve o privilégio, ainda que ele não conheceu Jesus presencialmente, ou seja, não esteve com ele presencialmente, talvez pode ter visto de longe, mas quando Jesus estava na terra, Paulo não cria nele, Paulo não aceitava nele, Paulo só foi aceitar o Jesus depois que ele morreu, convencido pela revelação divina. E ele não estatizou em Jerusalém: eu vou para a Cilícia, eu vou para a Síria, porque eu preciso de pregar o evangelho da qual Cristo me deu. E quando ele chega na Judéia, ele não era conhecido de vista dos seus irmãos, mas o zum. Preste bem atenção, os irmãos conhecem muito bem sobre zum, não é verdade? Está dizendo assim, ó: aquele que nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Você pode reforçar o seu glória a Deus aí? Pastor, mas é domingo, pastor, você não pode pegar uma palavra mais enfática para eu dançar, para eu pular. Nós estamos tendo um estudo bíblico, um estudo da palavra. Só quem está aprendendo, dá um glória para Deus. Depois, passado 14 anos, perceba que a palavra, de um versículo para o outro, quantos anos mudaram? Está dentro da palavra. Depois passaram 14 anos. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé,
levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Vamos ler de novo, no versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Entenda, nós estamos no culto, alguns irmãos frequentando, e vou dizer hoje para você como é que funciona isso, porque a tecnologia aumentou, a ciência se multiplicou, e hoje as notícias não correm de boca a boca somente, elas correm pelos dedos, pelo WhatsApp. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E alguém chega e se mete naquilo aonde ele não foi chamado, para atrapalhar alguém, preste bem atenção, daquilo o qual o evangelho está sendo anunciado, e eles entram secretamente, disfarçadamente, vêm como se não tivesse nada acontecendo, perguntando: e aí? Está sabendo disso? Joga uma piada na internet, posta um status na internet, joga um story no Instagram, querendo te ofender, mas você vai entender que aquilo ali é uma astúcia de Satanás, querendo te voltar à escravidão. Tem alguém aqui querendo ser livre, ou tem alguém aqui querendo ser escravo? Só quem quer ser livre, diga: eu sou livre! Eu sou livre! Depois de 14 anos, Paulo ainda encontra resistência na igreja de Jerusalém. Depois de 14 anos, Paulo, com a autoridade do Espírito Santo, ele vai a Jerusalém e ele encontra alguém ainda querendo tirar o evangelho que é de Cristo e permanecer contradições dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente. O que eles tinham feito? O quê? Secretamente. Repita. Secretamente, você consegue perceber? Está incubado, está por baixo dos panos, mas ora aqui, ora ali, ele fala, ele joga uma piada para você, e você fica assim: peraí, não estou entendendo, será que esse aí é o do secretamente? Então o Espírito Santo já está te alertando. Quem está sendo alertado pelo Espírito Santo aí, dá uma glória para Deus. Entraram a espiar a nossa liberdade. Entraram a espiar a nossa liberdade. E conhecereis a verdade. Evangelho de Cristo. Repita: Evangelho de Cristo.
Repita após mim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga: você sabia que na igreja também tinha crente que espiava secretamente a liberdade que Deus tinha dado para a igreja? E hoje é diferente. Essas coisas não acontecem aqui na Renovo do Senhor. Acontece? Tem alguém livre aí? As irmãs estão se sentindo livres? Tem irmã feliz aí? Levante as mãos. Tem irmãos felizes aí? Levante as mãos e acena para Jesus. A igreja está entendendo a palavra? Está entendendo a palavra? Que não temos, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Repita: nos porem em servidão. Vai chegar alguém para você, Abraão, vai falar assim: Abraão, admiro você, um jovem tão crente, que foi nascido na igreja, criado nas doutrinas que foram faladas, e você agora vai estar ouvindo essas palavras, Abraão. Você vai deixar a conduta que você tinha para desviar da palavra. Vai aparecer com voz de crente, com voz de santo, com voz de justo, mas na verdade ele quer tirar a liberdade dele para colocar ele na servidão. Você consegue entender? Quem está entendendo, dá glória para Deus. Ele mostra que você era crente naquela época, agora você está deixando o evangelho, só que na verdade ele está querendo tirar a sua liberdade e te manter escravo. Diga: eu sou livre. Glória a Deus. Os quais, preste bem atenção, nem ainda por uma hora cedemos, atenção, com sujeição, nem uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quem está recebendo a verdade do evangelho, dá glória para Deus. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido em outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Deus não aceita a aparência de quem? De quem? Antes, pelo contrário. Versículo 7. Quem está comigo, dá glória. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E eu vou te explicar isso aqui. Foca para cá, olha para mim, diga: Senhor, eis-me aqui. Abra o meu coração para ouvir a tua palavra. Paulo está dizendo: Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, nem por isso foi invalidado. Paulo está sendo confiado o evangelho da incircuncisão, nem por isso foi invalidado. Nós precisamos de deixar de trazer comparações sem precisão.
E quando era irmão Domingos, e quando era irmão Paulo, não era Deus, esquece esse negócio. Deus confiou a Pedro o evangelho da circuncisão e confiou a Paulo o evangelho da incircuncisão. Isso é o mesmo Espírito que trabalha da mesma forma em todos. Dão glória para Ele. Deixa de comparaçãozinha besta. Desculpa a expressão. Mas e quando era irmão Domingo, quando era irmão Paulo? Deus não usava? Usava. Você sentia? Usava ou não usava? Mas eu gostava daquele tempo. Compra uma variante. Compra um Fusca. Você gostava daquele tempo, mas atualizou o seu carro? Mantenha a sua casa bem atrasada com os pisos da antiguidade. Deixa de hipocrisia. Aquele que em nós começou a boa obra, Ele mesmo até o dia. Só quem está entendendo, dá um glória para Deus. Paulo está dizendo aqui, eu vou ler de novo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Só quem está entendendo, dá um glória para Deus. Saiu a dúvida? Te ajudou? Pergunta para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado. Te ajudou? Reforçou aí a... Porque vai aparecer muita gente dizendo, perguntando para você: vem cá, então Deus não falou naquela época? Falou. Exemplo: antes de Jesus aparecer, quem era que perdoava os pecados? Quem era que perdoava os pecados? Antes de Jesus morrer na cruz, quem era que perdoava os pecados? O sacrifício dos animais. Depois que Jesus morreu na cruz, era necessário os animais morrer para perdoar pecado de alguém? Gente, é tão simples. Água, como a água clara, de entender. Chega Jesus, nos liberta. Aquilo que usava antigamente não se usa mais. Isso não quer dizer que Deus não fazia. Só que agora Ele manda o Filho dele para morrer na cruz e perdoar nossos pecados. E nós não podemos perder mais os nossos animaizinhos, o sacrifício, o sacerdote entrar no templo, no Santo dos Santos, porque agora tem um que nos dá livre acesso a Deus. Dá um glória para Jesus. Tá claro? Olha lá, hein? Tá cheio de status aí, mandando indireta para você. Para mim não tá falando nada, porque eu nem vejo. Eu vou lá e silencio, não quero dar importância, porque a melhor resposta é ignorar. Você está aprendendo a partir de hoje, ignora. Deixa falar. Fala assim, ó, fala a esmo. Eu não quero assunto com você. Não vem para cá e quer saber o que acontece? Eu não estou se metendo com eles. Nem quero saber o que acontece lá. Porque eles querem ficar preocupados com o que acontece aqui. Deixa você ser livre. Diga: eu sou livre.
Porque muitas das vezes, os que trabalham secretamente, eles não precisam, talvez hoje, entrar mais dentro da igreja. Eles ficam de fora da igreja, te mandando dardos inflamados. Cuidado para você não cair nessa cilada. E vou te dar um conselho. Bate palma não. Finge que nem está vendo. Nem vê, melhor nem ver. Ah, mas é meu amigo, vou falar para você que não sei o quê. Não adianta, não vai convencer. Se ele não tiver com o Espírito Santo, não vai convencer. Vai ficar os dois brigando ali. Vai formar uma inimizade. Vai ficar igual direita e esquerda. Não vale a pena. Seja livre em nome de Jesus. Podemos continuar? Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o seu amor. Adore, adore. No fundo de um vale ou de um monte além, seguirei, porque quiseste também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixo o seu caminho. Oh, meu Deus, comigo, meu Deus, todos, meu Deus, adore, que as palavras deste hino vão contar o meu destino. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Neste grande mundo insisto, adore, adore. Vamos com ele pra cima, Jesus. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o seu amor me ampara. No fundo de um vale, no fundo de um vale ou de um monte além, seguirei, porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixo o seu caminho. Oh, meu Deus. Contigo, contigo, diga pra ele, contigo, meu amigo. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o seu amor me ampara. No fundo de um vale, no fundo de um vale ou de um monte além, seguirei, quem vai? Seguirei, porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno,
Versículo 8, capítulo 2, no versículo 8, nós voltamos à palavra. Quantos estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está te explicando? Dá um glória para Deus. Versículo 8 diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, Paulo passa a conhecer agora Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Perceba que o evangelho estava sendo trabalhado em duas partes, para Cristo poder juntar todos em um só povo. Amém, igreja? Eu vou ler de novo essa parte aqui para você entender. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Preste bem atenção. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível. Porque era o quê? Vamos ler no versículo 12, do versículo 11, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Porque era repreensível. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, atenção, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Tiago vem de Jerusalém. Pedro está explicando para a gente, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Deixa eu formar aqui uma equipe para a gente poder explicar isso aqui direitinho. Abraão e Jó, por favor, eu vou sentar ali, conversar com Josafá e com Oséias e vocês vêm, tá ok? Sai daqui e vem para cá. Eles são da parte de Tiago, eu sou Pedro e eles são gentios. Está chegando gente, está chegando ali os judeus. Disfarçadamente, eu saio deles para que eles não me vejam junto com eles, porque a igreja de Jerusalém ainda tem restrição quanto a essas coisas. E para a igreja de Jerusalém, esses aqui, que são gentios, ainda como se fosse um pouco leproso. Ainda é preciso entrar na cabeça deles que eles também são salvos pela graça de Jesus. Só que esses aqui que vêm, se eles verem eu conversando com eles, eles podem espalhar notícia em Jerusalém e me prejudicar. Aí Paulo vai, descer a vara em Pedro agora, poder sentar. Obrigado. Só quem entendeu, dá um glória para Jesus. Tá claro? Tá claro?
Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Eu vou falar uma coisa bem forte aqui, ó. Até Barnabé, que era amigo de Paulo, por algum momento foi contaminado pela dissimulação. Que dirá eu e você? Quem está dizendo é a? Diga mais alto, palavra. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, não foi em oculto não. Chamou a atenção de Pedro. Atenção aí, quem está comigo dá um glória. Mas quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios. Irmão Silas, se tu, sendo judeu, irmão Joel, vive como gentio, por que quer obrigar os gentios a viver como judeu? Quem estava dentro de Paulo, repita comigo: o Espírito Santo. Já não tinha mais separação entre circuncisão ou incircuncisão. O que importa agora é o Evangelho de Cristo. Dá um glória para Cristo. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, ou seja, no meio dos gentios, eu estou como gentio. Mas quando eu chego em Jerusalém, eu falo para Jerusalém: ó, vocês têm que ser assim, 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 assim. O Espírito Santo, pela boca de Paulo, chamou a atenção dele. E com isso eu aprendo. Repita: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Diga. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz no oculto que ninguém vê, no secreto que ninguém vê. E para outros eu falo: tu não faz, não pode. Mas eu faço. Você não pode. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Cristo. Eu não posso comer em duas mesas. Eu posso? Nós somos judeus. 15, já estamos indo para a finalização da mensagem. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Dá glória para Deus. Pelas obras da lei, nenhuma carne, irmão Petrônio, será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.
Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Dão glória para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos ler o último versículo para a gente finalizar? Irmãos, prestem bem atenção. Eu precisei passar essa leitura didaticamente para a igreja, para explanar e esclarecer e dar fundamento naquilo que Deus já nos deu no sábado e no domingo passado. Quem está entendendo, dá glória para Deus. Pela graça sois salvo. E olha aqui que Paulo vai dizer no versículo 21. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Não. Mais forte. Porque se a justiça provém da lei, Jesus foi o maior homem que quebrou as tradições da lei, que os homens, quando eles queriam praticar na frente de todos. A mulher pega no próprio ato de adultério, ela tem que ser apedrejada, mas o homem fica salvo, porque ele cometeu adultério juntamente com ela. Que justiça é essa? Se os dois erraram, se os dois pecaram, e quantos fariseus, homens entendidos da lei, ocultavam os seus pecados, iam para os lugares de prostituição, faziam ali mostrar que a lei seria válida. E quando eles foram tentar Jesus sobre uma regra da lei, Jesus fala para eles assim: quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Mas era a lei, pastor. E Jesus tinha que cumprir a lei, pastor. Ele está fazendo justiça, porque o sangue dele é que purifica, o sangue dele é que perdoa. Só quem foi lavado e remido pelo sangue de Cristo aí, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga eu sou livre. Levante as suas mãos que eu quero abençoar a sua vida, para que você possa ficar firmado na palavra e nenhum dardo do inimigo possa contaminar você. Seja abençoada a casa de Israel, seja fortalecida casa de Israel, e que o Espírito Santo de Deus convença a tua vida, dê sobre ti, a sua casa, sobre a sua família, as bênçãos de Deus, para a glória